Ora vivam! Vamos continuar com os grandes musicais da década de 50. O sucesso desses musicais na Broadway foi tal que quase todos deram origem a grandes filmes de Hollywood. E ainda bem, porque foi assim que eu tive conhecimento de um género de filme que sempre corria a ver quando chegavam a Portugal. Muitas vezes eram cortados em muitos minutos e outras vezes eram simplesmente proibidos da sua apresentação no circuito comercial pela aberrante comissão de censura. Estou a lembrar dos filmes de Stanley Kubrick, Lolita e Laranja Mecânica, que só puderam ser vistos depois de 25 de Abril. Ou O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, que só foi autorizado depois de 25 de Abril, e mesmo assim com sérias reservas. Também o West Side Story sofreu vários cortes. Foi pena, porque a grandiosidade do musical merecia que tivesse sido apresentado na sua versão total. No entanto, isso só aconteceu depois de abril, em que o West Side Story aumentou quase meia hora em relação à primeira passagem por Portugal. Mesmo o filme cortado, que me lembro de ter assistido no Cinema Trindade, julgo que em 1970 foi exibido só 10 anos depois da sua estreia mundial e completamente mutilado. Deixem-me referir que, nesta altura do campeonato, eu ainda desconhecia completamente a existência desse local mágico com o nome de Broadway. Mas nesse tempo eu já era louco por musicais. Até porque o primeiro filme que eu assisti foi um musical, Cantinflas, com o mexicano Mário Moreno. Hoje, quando olho para trás, considero que West Side Story é o maior filme musical de todos os tempos. Vi há 2 anos a remake do Steven Spielberg e mais saudades me trouxe do filme de 1959. Mas estou por aqui a falar de cinema quando a intenção é falar de teatro musical. Vamos lá então. West Side Story é um musical concebido por Jerome Robbins, com música de Leonard Bernstein e letra de Stephen Sondheim. Lembram-se de ter falado dele na semana passada com o Candide? É verdade, este foi a estreia de Stephen Sondheim em musicais da Broadway e com base num livro de Arthur Laurents. Foi Jerome Robbins, 1918-1998, célebre coreógrafo norte-americano, quem pensou em transpor o célebre romance Romeu e Julieta, de Shakespeare, para um musical da Broadway, aproveitando o cenário dos mal afamados meandros nova-iorquinos. Na cidade de Nova York, Lawrence foi à festa de abertura de uma nova peça de Hugo Betti. Lá ele conheceu Sondheim, que tinha ouvido falar que este Side Story, agora renomeado como West Side Story, estava de volta aos trilhos. Bernstein decidiu que precisava se concentrar apenas na música e ele e Robbins convidaram Betty Comden e Adolph Green para escrever as letras, mas a equipa optou por trabalhar no musical Peter Pan. Lawrence perguntou a Sondheim se ele estaria interessado em realizar a tarefa. Inicialmente ele resistiu, pois estava determinado a escrever a partitura completa do seu próximo projeto. Mas Oscar Hammerstein convenceu Sondheim de que ele seria beneficiado com a experiência e ele acabou por aceitar. Enquanto isso, Lawrence escreveu um novo rascunho do roteiro, mudando as origens dos personagens. O protagonista masculino, que já foi um irlandês-americano, agora era descendente de poloneses e irlandeses. E a ex-protagonista, feminina judia, tornou-se porto-riquenha. O guião original que Lawrence escreveu aderiu intimamente a Romeu e Julieta, mas os personagens, baseados em Rosalina, a sobrinha de Lord Capuleto, de Shakespeare, e os pais dos amantes condenados, foram eliminados logo no início do projeto. Mais tarde, as cenas relacionadas a Julieta fingindo a sua morte e cometendo suicídio também foram excluídas. A linguagem representava um problema. Palavrões eram incomuns no teatro da época e gírias eram evitadas por medo de serem datadas no momento da estreia da produção. Lawrence finalmente inventou o que parecia ser uma verdadeira conversa de rua, mas na verdade não era. Corte ou frabajaba, por exemplo,
Sondheim converteu longas passagens de diálogo e às vezes apenas uma frase simples como um garoto assim mataria o seu irmão em letras. Com a ajuda de Oscar Hammerstein, Laurentiis convenceu Bernstein e Sondheim a alterar One Hand, One Heart, que ele considerou muito imaculado para a cena da varanda, para a cena ambientada na loja de noivas, e como resultado, Tonight foi escrito para substituí-lo. Já agora, vamos escutar Tonight. Vamos lá, já volto. Only thing I'll see forever, in my eyes, in my words, and in everything I do, nothing else but you ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. There's only you and Tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right, for here you are, and what was just a world is a star tonight. Suns and moons all over the place. Tonight, the world is wild and bright, glowing mad, shooting sparks into space. Today, the world was just an address, a place for me to live in, no better. Just a world is a star tonight. Good night. Sleep well. And when you dream of me.
Ainda não é? Mas Lawrence sentiu que a tensão crescente precisava de ser aliviada para aumentar o impacto do desfecho trágico da peça. Então, o alívio cômico na forma do oficial Krupke foi adicionado ao segundo ato. Ele foi derrotado em outras questões. Ele sentiu que as letras de América e I Feel Pretty eram muito espirituosas para os personagens que as cantavam, mas elas permaneceram na partitura e provaram ser as favoritas do público. Outra música, Kid Stuff, foi adicionada e rapidamente removida durante o teste em Washington, D.C., quando Lawrence convenceu os outros que estava ajudando a transformar o equilíbrio do espetáculo numa típica comédia musical. Originalmente, a peça deveria opor católicos e judeus e por isso chegou a chamar-se East Side Story, mas como os rixas entre porto-riquenhos e Yankees estavam no rubro na altura, devido a uma imigração massiva dos primeiros, a trama foi orientada nesse sentido. O espetáculo foi levado à cena em 1957 com o nome definitivo de West Side Story e pouco depois surgiu a ideia de fazer dele um filme. John Green, que viria a ser o diretor musical da versão cinematográfica, afirmou na altura que Leonard Bernstein tinha escrito uma das melhores partituras musicais de sempre e que as letras de Stephen Sondheim constituíam um cometimento de vulto na sua área. A adaptação revestiu-se, por isso, de uma carga quase religiosa de veneração pelo original, apenas com ligeiras alterações na ordem dos números musicais. Por falar em números musicais, vamos então escutar uma dessas músicas, por acaso uma das minhas preferidas, mas da qual Sondheim nunca gostou. Vamos então ouvir I Feel Pretty, na voz de Natalie Wood, na voz de Marnie Nixon. Ouçam que eu volto já. I do, I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La la la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La la la. Or too much to eat. Or maybe it's please. Keep away from her, San Porcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and La refined, la la. well-bred and mature, and out of her mind. Miss América. ¡Ay, qué linda te ves! Miss America, bravo, speech. Speech! I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La 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 la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine, and so pretty, Miss America can just resign. La 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 la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me, such a pretty me, such a pretty me. I feel stunning, I feel stunning, and entrancing, and entrancing, like running, feel like running dancing and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy.
Estamos de volta. Inspirada na peça de William Shakespeare, a história passa-se em meados da década de 1950 no Upper West Side, em Manhattan, em Nova York. Em seguida, um bairro multinacional de colarinho azul. O musical explora a rivalidade entre os Jets e os Sharks, dois gangues de rua com adolescentes de diferentes origens étnicas. Os Sharks, que são imigrantes recentes de Porto Rico, e os Jets, que são brancos, disputam o domínio do bairro, onde a polícia tenta manter a ordem. O jovem protagonista Tony, um dos membros dos Jets e o melhor amigo do líder do gangue, Riff, apaixona-se por Maria, irmã de Bernardo, líder dos Sharks. O tema sombrio, a música sofisticada, cenas de dança com bailarinos espetaculares, história de amor trágica e foco em problemas sociais marcaram um ponto de viragem no teatro musical. A produção original da Broadway de 1957, dirigida e coreografada por Jerome Robbins, marcou, como disse, a estreia de Stephen Sondheim na Broadway. Foram feitas 732 apresentações antes de sair em turnê. A produção foi indicada para 6 Tony Awards em 1958, incluindo o melhor musical e ganhando 2 desses Tonys. O show teve uma produção ainda mais longa em Londres, no West End, numa série de revivals e produções internacionais. 4 anos depois da estreia do musical da Broadway, e exemplo do sucesso de um musical, Hollywood faz a adaptação musical do filme de 1961, co-dirigido por um dos maiores realizadores americanos do momento, Robert Wise. Robert Wise, com assistência da realização do próprio Jerome Robbins. Este filme musical, de que falei no início deste podcast, foi indicado para 11 prémios da Academia e ganhou 10, incluindo o melhor filme. Uma adaptação cinematográfica de 2021, dirigida por Steven Spielberg, a qual já falei antes, também foi indicada para o Oscar do melhor filme, juntamente com 6 indicações adicionais, ganhando um Oscar. Quanto aos intérpretes deste filme musical, apenas um nome se destaca: Natalie Wood. Não só pelo dramatismo do seu papel na personagem de Maria, mas também pela carreira cinematográfica antes e pós West Side Story. O único senão é o facto de Natalie Wood não saber cantar e as músicas terem sido dobradas pela mesma cantora americana que já tinha dobrado também Audrey Hepburn em My Fair Lady e que foi a nossa querida Marni Nixon. Quanto à sua vida pessoal, fala-se de um relacionamento com o presidente americano John Kennedy. Também se conta que o FBI conseguiu abafar esse romance, já que ambos eram casados. A 29 de novembro de 1981, no intervalo das filmagens de Brainstorm, Tempestade Cerebral, de 1983, Natalie Wood e o marido deram uma pequena festa no seu iate. Horas depois, o seu corpo foi encontrado a boiar nas águas em circunstâncias que nunca chegaram a ser esclarecidas. Só mais um pouco para falar de Leonard Bernstein. O surgimento de Leonard Bernstein na década de 40 mudou todo o panorama da música erudita praticada nos Estados Unidos. A partir de uma fusão com o jazz e ritmos latinos, especialmente vindos de Porto Rico e Cuba, o músico espantou e levou ao delírio plateias inteiras que estavam acostumadas a uma música clássica pouco afeita a vertentes populares. E Bernstein não parou por aí. Realizou obras para cinema, ópera, balé, teatro. Já aqui falei da sua influência sobre o meu gosto por música clássica com os seus programas Concertos para Jovens. Em 1957, Leonard Bernstein contribuiu com a sua música genial para criar um dos mais belos musicais de sempre que já passaram pela Broadway, West Side Story. Para terminar, uma curiosidade: na produção do musical da Broadway de 1957, aparecia uma jovem que alguns anos mais tarde seria a primeira atriz a assinar um contrato de $1 milhão pelo seu papel em Cleópatra. É isso mesmo, Elizabeth Taylor, Francisca, uma das garotas dos Sharks. Por hoje, ficamos por aqui. Fiquei com a minha música favorita do West Side Story, Somewhere, There is a Place for Us. E tomei a liberdade de escutar esta composição na voz de uma das mais bonitas vozes que conheço, Lucy Thomas. Lucy Thomas lançou 5 álbuns de estúdio altamente aclamados e os seus seguidores em todo o mundo continuam a aumentar rapidamente. Lucy tem cerca de 1 milhão de assinantes no seu canal no YouTube.
e visualizações de vídeos com gravações de Lucy em plataformas de mídia social agora totalizam mais de 1.500.000. Lucy Thomas encontra-se neste momento em tour pelo Reino Unido com o seu musical Rosie, depois de um ano em cena no teatro Drury Lane, no West End. Rosie the Musical é um novo e emocionante drama histórico baseado numa história verdadeira, inspiradora, com um conceito, música e letras de Chris Brown. Rosie conta a notável história de Miss Rosie Booth, que superou a considerável adversidade para realizar o seu sonho de se tornar uma estrela do West End Theatre em Londres. Ver Rosie the Musical faz parte da minha wishlist. Ouçam a voz cristalina de Lucy Thomas, uma das mais jovens cantoras britânicas do momento, cantando Somewhere, There's a Place for Us, do musical West Side Story. Fiquem bem e até para a semana. Foi um gosto estar aqui novamente. Até 2 a 8 dias.